Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16, ou no Facebook, nosso bom dia. Aos que nos prestigiam hoje no nosso plenário, também sejam muito bem-vindos. Embora estejamos sendo atropelados pelas questões locais, do ponto de vista de discussões que interessam a toda a nossa cidade, vereador Felipe, nós não podemos ficar distantes, né, ou fazendo de conta que questões fundamentais não estejam acontecendo no nosso país com repercussão muito grande na nossa cidade. Se a gente conversar com as pessoas nas ruas, com os amigos, nos restaurantes, nos bares, são poucas as pessoas que não estão discutindo a questão da intervenção federal no Rio de Janeiro. E nesse aspecto, existem as mais variadas posições com relação à utilização das Forças Armadas brasileiras no sentido de ajudar a combater o crime organizado no Rio de Janeiro, mas o pano de fundo de toda essa discussão não é a utilização das Forças Armadas, é a falência do Estado do ponto de vista de dar soluções, de atender às demandas da população e não se ver prisioneira do crime organizado. Então, nesse sentido, todo o esforço que o Estado deva fazer do ponto de vista de dar segurança ao cidadão tem que ser bem-vindo. Mas até que ponto essas ações mais de mídia, eu diria, vão ajudar a resolver efetivamente os problemas? E aí eu entro naquilo que eu gostaria de frisar agora pela manhã, vereadora Paula, os vereadores que tratam das questões relativas à questão da segurança e da questão relativa aos presídios. O Supremo Tribunal Federal, ontem, tomou uma decisão, para mim, no mínimo, muito difícil de ser explicada à população. Sumulou de que, pegando aquele caso específico da mulher do Sérgio Cabral e os outros casos específicos de mulheres não tão famosas quanto a do Sérgio Cabral, que eventualmente possuem filhos até 12 anos ou que eventualmente estejam grávidas, determinando, sumulando de que essas mulheres devam cumprir pena de forma domiciliar ou com a famosa tornozeleira eletrônica, né? E, portanto, isso significa dizer que, a partir de amanhã, o pessoal já dispõe, inclusive, do número, mais de 4.000 mulheres envolvidas com crimes relativos ao tráfico, em tese, passam a dispor, entre aspas, eu diria, dessa regalia. E aí eu quero, com toda honestidade, concordar com o promotor público da LASEM, aqui do Estado do Rio Grande do Sul, aonde ele afirma nas entrevistas que você não pode tratar casos diferentes de forma igual. O que nós temos visto, e isso é muito comum na nossa cidade, o tráfico capturar adolescentes por conta da questão de serem inimputáveis, né? Capturar adolescentes para utilizá-los como pombo-correios, utilizá-los como agentes do tráfico, né? Exatamente por conta de que não podem ser presos. Respondem a um procedimento especial, segundo o ECA. E aí nós estamos vendo a formação de quadrilheiros já com 10, 12 anos, né?
Então, o tráfico se apodera dessa gurizada, né? E coloca essa gurizada a trabalhar em favor do tráfico, né? E o que a gente está vendo por aí é que aquilo que o guri já diz assim, amanhã eu vou estar na rua. Todo mundo deve ter visto aí um vídeo postado por um brigadiano, onde a guria foi presa com a bolsa cheia de tóxico, e ela vai para cima do brigadiano e diz assim, amanhã eu vou estar na rua e eu vou te marcar, né? Então, nós estamos vivendo uma situação muito complicada. E aí, vereadora Denise, por mais que eu consiga e deva entender de que uma mulher grávida com um filho para parir, né, tenha que ter efetivamente um tratamento diferente. Permite uma parte, mas uma mulher que efetivamente se assumiu como criminosa, porque tem um filho, e eu conheço algumas situações assim, e estou lidando até pessoalmente com uma delas, de um amigo meu, cuja mãe e o pai estão presos, e os filhos estão lá abandonados. Aí a gente está buscando aí aonde colocar essas crianças. Então, a gente trata das questões assim. Mas, conhecendo as pessoas que estão envolvidas, se amanhã elas estiverem na rua, vão voltar para o tráfico. Não tenho dúvida nenhuma disso. Passou a ser a forma com que eles ganham a vida, porque quando entra para dentro da prisão, já assume os compromissos que estão criados lá dentro, por conta de que o tráfico é todo ele controlado, principalmente, todo mundo sabe, de dentro dos presídios, né? E aí, a pergunta que a gente faz, não tem como não fazer. Todo mundo sabe que hoje a grande questão que envolve o tráfico é a possibilidade da comunicação. As grandes multinacionais que vendem celulares dispõem hoje de mecanismos para cancelar. Eu não paguei a conta, 5 minutos depois eles estão cancelando meu celular. Não paguei, está aqui, vem o aviso, não paguei, pá, cancelado. Presta para nada o celular que está ali, né? A tecnologia hoje já dispõe. E aí, mas por que não se faz uma ação forte a nível de Brasil, exigindo que as empresas concessionárias de telefonia celular, a partir do momento que o celular foi roubado, ele deixa de ser usado? É possível? Existe tecnologia para isso. Aí o Estado tem que fazer todo um aparato extremamente complicado de criar ao redor do presídio uma ilha para que o sinal não entre lá para dentro. E tá uma coisa muito complicada do ponto de vista de como fazer isso, né? Para que, em tese, não haja comunicação de fora para dentro ou de dentro para fora. Pessoas de alta periculosidade, elas são isoladas. São isoladas. Questões fundamentais que estão há anos sendo discutidas a nível do Congresso Nacional, o vereador Rodrigo Beltrão, Vossa Senhoria, que é um advogado atuante, eu entendo que se tu tem uma condenação de 20 anos, no mínimo 50% dessa pena, tu tem que cumprir em regime fechado. No mínimo. A progressão de pena não pode ser o sujeito que foi condenado para 30 anos, em 6 anos já está na rua. Ele tem que cumprir no mínimo 15 anos. Depois, quem sabe, uma progressão de pena. Eu não sou favorável, nunca fui, absolutamente. Sou contra a pena de morte, mas eu acho que o tempo de 30 anos hoje já se tornou pequeno. Do ponto de vista que as pessoas vivem 60, 70, 80 anos. Então, existem alterações a nível do Código Penal que podem ser feitas, por exemplo, ampliando a pena para 40 anos, né, para crimes hediondos, crimes qualificados, assim por diante. Então, essas questões, eu acho que a decisão do Supremo ontem, que coloca sem critério nenhum
Me permite prosseguir em declaração de líder, senhor presidente? Declaração de líder da bancada do PSB. Perdão, desculpe, eu lhe olhei e não lhe vi lá, mas... Segue com a palavra. Obrigado, meu líder. Eloy Frisso. Se possível, uma parte, vereador Eloy. Eu olhei para lá, e normalmente ele fica lá no outro canto, né? E não vi aqui. Mas o assunto é sério. Então, a decisão do Supremo ontem, simulando essa questão, vereadora Paula, do meu ponto de vista, é um grave equívoco, porque trata casos diferentes de forma igual. E aí, se eu dizia que já se acontece isso com os menores, agora que o crime vai investir em cima das mulheres. Agora que o crime vai começar a investir efetivamente em cima das mulheres, né? Então, essas questões são muito polêmicas, né? Então, as questões, quando são decididas de afogadilho, elas normalmente, a repercussão não são aquilo que eventualmente se esperava. Quem é que me solicitou? Vereador Adiló, perdão. Obrigado, vereador Eloy. Vossa Excelência traz um assunto muito importante nesse momento. Eu temo que esta intervenção do Rio de Janeiro, da forma como ela foi feita, ela venha causar uma desmoralização para as Forças Armadas, porque um dia eles vão ter que sair do Rio, e o resultado talvez seja muito aquém daquilo que a sociedade espera. E o que Vossa Excelência traz, o assunto referente aos adolescentes, eu cito aqui um episódio de uma escola da periferia de Caxias, onde um adolescente disse para a professora: vai te catar, que o que tu ganha num mês para lecionar, eu ganho numa semana vendendo droga. Olha que ponto chegou uma professora a ter que ouvir isso. Isso é de frustrar uma educadora, uma professora que quer ajudar essas crianças. Então, realmente, o Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e essa decisão, eu digo, de afogadilho aí do Supremo Tribunal Federal, não contribui em nada para melhorar a nossa situação, e Vossa Excelência tem toda a razão e aborda um tema de extrema relevância. Obrigado pela parte. Obrigado, vereadora Adiló. Vereadora Paula. Obrigada, vereador. Eu acho que, eu entendo assim, o olhar extremo das situações, os extremos das situações é que causam isso. Porque, por um lado, tu pensa assim, quem pensa assim, de uma forma dentro, né, entre aspas, direitos humanos, é importante que a mãe fique com o filho, que é pequeno e tal. Então, tu tem um olhar complacente nisso. Mas, se tu olhar profundamente, o outro extremo seria, não, fez isso, tem que morrer, tem que ficar presa, né? A gente tem que olhar de uma forma equilibrada e crítica que elas estão sendo usadas pelo crime, que elas vão ser usadas, que, infelizmente, elas não vão... Né? Claro, agora eu estou generalizando, mas assim, quiçá isso tivesse servido como tipo de aprendizado, que não, né, que vão ficar com os seus filhos, mas não é isso que está acontecendo. Elas são usadas. Então, o olhar precisa, né, como um todo, que a gente tem que estimular é a profundidade das coisas, para que isso, né, que essas decisões não sejam tão equivocadas, né? É isso. Obrigado. Obrigado. Vereadora Gladys. Uma parte, professor. Vereador Eloy, que assunto o senhor trouxe hoje, né? Todos nós sabemos e muitas vezes nos calamos até, né? Quero lhe parabenizar e dizer o seguinte, realmente essa ação do exército nas ruas, no momento que eu assisti também não me deu uma segurança, porque nós vimos que o próprio prefeito e o governador do estado não estavam no Rio de Janeiro, no evento maior, que é o evento maior do Brasil, né? E numa das entrevistas do próprio governador, ele disse que estava tudo sob controle. E o momento que o senhor fala, onde as mulheres terão essa liberdade, a impressão que se tem é que o governo não está conseguindo dar conta nos presídios, estão superlotados, então é muito mais fácil jogar essa responsabilidade de volta para a comunidade, mandando as mulheres, podem ficar em casa, sabemos que hoje mulheres e homens têm o mesmo grau, o mesmo nível de criminalidade, né? E estão levando as crianças para este rumo.
Então, essa decisão, bem disse o senhor, vai fazer com que as nossas crianças, os nossos jovens, se tornem cada vez mais bandidos. Infelizmente, vereador Eloy, e nós precisamos nos posicionar e, no mínimo, fazer um documento relatando expressando a nossa indignação quanto a essas decisões tomadas sem consultar a comunidade, né? Sim. E o governo tem que ter um pouco mais de responsabilidade e resolver os seus problemas, né? De ter condições, de ter pulso firme para resolver e não despachar assim como uma solução, primeira solução encontrada. Obrigada, vereador. Obrigado, vereador. E eu quero deixar muito bem claro aqui a minha posição, né? Obviamente que eu concordo que o que falta é política pública, né? Falta política de habitação, falta emprego, falta assistência de parte do Estado e tal. Claro que a situação específica da cidade do Rio de Janeiro e do Grande Rio é uma situação diferente, por exemplo, da nossa, aqui no estado do Rio Grande do Sul, talvez de outros estados, né? Vamos colocar Santa Catarina, Paraná, assim por diante. Mas não há como não se preocupar quando um prefeito ou uma autoridade pública vai lá e diz o seguinte: tem 840 comunidades na região do Grande Rio de Janeiro que o Estado não entra, o Estado não está lá. O Estado não está lá. São 840 comunidades controladas pelas milícias ou pelo tráfico, de forma direta. E aí, a grande preocupação nossa, que já enfrentamos problemas graves na nossa cidade, na região da Grande Porto Alegre, assim por diante, outras cidades, de que essas coisas se alastrem para cá, né? Então, que a gente consiga ter presente e saudar aqui as autoridades públicas na nossa cidade, no nosso estado, do esforço que fazem, sem dúvida nenhuma, de não deixar que a coisa degringole como está degringolando em outros estados. Vereador Flávio. Diante daquilo que o senhor está colocando, algumas penalidades hoje, alguns crimes hediondos, 30 anos é pouco mesmo, dado a progressão da pena, né? E a gente sabe que nunca é cumprido totalmente. Eu, puxando um pouco para a memória, me lembro que o único caso que eu conheci de alguém que ficou 30 anos preso foi o bandido da Luz Vermelha, na década de 60. Alguém conhece algum outro caso de alguém que ficou 30 anos preso no país? Então, e os crimes do bandido da Luz Vermelha foi uma fichinha perto do que está acontecendo aí hoje, né? Então, evidentemente que tem que alguma coisa ser feita, porque, do jeito que está... nesse aspecto, vereador Flávio, a gente percebe um Congresso omisso, corrupto, né? Uma boa parte dele, tem muita gente boa lá e muita gente honesta, mas, em regra, é isso que passa para a população, que é um Congresso omisso, autoridades batendo cabeça, né? Batendo cabeça, preocupados mais com salvar seu couro, né? Do ponto de vista das denúncias que estão acontecendo no Brasil inteiro, e, enquanto isso, o Supremo vai lá, um dia para o outro, toma uma decisão como essa. Então, simulou ali de que, a partir de agora, toda e qualquer mulher, não importa que condição for, envolvida com o tráfico ou com o cumprimento de pena, vai cumprir a pena em prisão domiciliar, vai usar a tornozeleira e assim por diante, e vai continuar o Estado ausente e ela vai continuar, sem dúvida nenhuma, sendo usada pelo crime. Tomara que isso sirva para, quem sabe, retirar, a vereadora Paula, na linha da sua fala, algumas mulheres que voltem para casa e compreendam, né, que vão se dedicar à família, cuidar dos seus filhos, assim por diante, mas as dificuldades da vida vão lhe impor outra realidade. Nesse sentido, é que eu faço esta fala hoje pela manhã, dizendo da nossa preocupação, sem dúvida nenhuma, de que esta casa, nós como vereadores, a gente obrigatoriamente tem que estar debatendo isso com a nossa comunidade, do ponto de vista de fazer com que as pessoas tomem posição sobre esses assuntos, porque eles dialogam com a nossa vida. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado.